Boa noite, retornando aqui para mais um vídeo, né, dando continuidade às atividades. O que acontece? No último vídeo, eu adicionei as colunas de NPK, considerando os 5 tipos de sistema de produção. Ciclo completo, UPD, UPL, crechário e unidade de terminação, correto? Só para recapitular, vou mostrar para vocês aqui a minha tabela. Deixa eu voltar aqui, aqui ó, Tab Produção Suína Brasil, certo? Então no último vídeo, o que eu fiz? Eu adicionei essas colunas aqui, ó. Eu tenho 5 sistemas de produção, correto? Ciclo completo, o PL, o PD, crechário e o da terminação. Para cada um desses ciclos aqui, eu vou estimar, além da produção de dejetos aqui, eu também vou estimar o quanto que tem de NPK nesses dejetos de suínos, correto? O que acontece? Lá na primeira série de vídeos, eu fiz, considerando as culturas agrícolas, né, 18 culturas agrícolas, eu peguei o quanto de nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, boro, magnésio, manganês, cada cultura agrícola exportava. Ou seja, na hora que eu colhia lá o meu milho, o quanto de nitrogênio, fósforo, potássio tem naquele milho que eu colhi. A mesma coisa para a soja, para o algodão, para o café, para aquelas 18 culturas agrícolas, correto? Então o que acontece? Se eu tenho aquela concentração de NPK, por exemplo, no produto que saiu na cultura agrícola que foi colhida, na planta em si, eu tenho aquela concentração de NPK. Se eu for fazer uma relação simples e direta, no mínimo, certo? No mínimo, para eu ter um novo plantio, sem considerar a taxa de manutenção ou a condição do solo que eu vou ter que corrigir acidez ou fertilidade e tudo mais, não. Fazendo uma relação bem direta. Se, por exemplo, no milho saíram 100 kg de nitrogênio na hora que eu colhi, então para uma nova cultura dá-se a entender que eu precisaria dos mesmos 100 kg de nitrogênio para uma nova cultura, certo? Então, adotando essa relação direta de, sai tanto de nitrogênio, fósforo e potássio na cultura do milho, eu tenho que abastecer novamente com essa mesma quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o dejeto suíno e eu vou ver o quanto essa produção de suíno no Brasil, considerando os dados do IBGE, considerando os fatores de conversão que eu busquei lá na Instrução Normativa 11 da Fátima, etc, etc, considerando todos esses pormenores aí, se eu tenho em produção de dejetos suínos o equivalente necessário para a produção agrícola, certo? Então vou meio que tentar balancear isso aí, que é o que eu estou tentando fazer agora. Então no último vídeo eu adicionei essas 15 colunas, lembrando que eu tenho 3 colunas de NPK para cada sistema de produção. Então eu tenho NPK para ciclo completo, NPK para UPL, para UPD e assim sucessivamente, correto? Se eu verificar os dados da minha tabela aqui, ó, essas colunas que eu adicionei, ó, são essas aqui. Essa, e assim sucessivamente, até o finalzinho lá. Todas elas estão com valor null, correto? Null. Ou seja, não tem valor. Porque a única coisa que eu fiz no último vídeo, no 16º vídeo, foi adicionar essas colunas. Agora eu preciso preencher essas colunas. Então, mais uma vez, eu preciso de algum valor de referência, correto? Eu vou voltar lá na minha instrução normativa. Deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês aqui, ó. Essa instrução normativa 11 lá da Fátima IMA, né, Instituto do Meio Ambiente lá de Santa Catarina. E além da parte de produção de dejeto aqui que eu utilizei, deixa eu voltar aqui, essa tabela aqui, ó, tabela 2 do anexo 7, eu utilizei ela para estimar a produção de dejetos, correto? Considerando o número de animais e esse fator aqui, eu consegui estimar a produção de dejetos em litro animal por dia. Ou seja, eu tenho a produção de dejetos em litros por dia a partir do plantel animal que eu levantei lá no IBGE. Agora, ainda utilizando a instrução normativa 11, se eu for mais para baixo nela, eu tenho essa tabela aqui, ó, que é a oferta de nitrogênio, fósforo e potássio calculada a partir da excreção de equivalente nitrogênio, P2O5 e K2O, por unidade animal alojada nos diferentes sistemas de produção. Ou seja, aqui eu tenho a minha excreção em quilogramas por ano por animal alojado de nitrogênio, fósforo e potássio, correto? E aqui eu tenho meus 5 sistemas de produção. Então, eu lá no meu documento da série 2, que eu sempre disponibilizo para vocês, eu montei essa tabela aqui, ó. Eu tenho o meu sistema de produção, correto?
meus 5 sistemas, que são os mesmos 5 sistemas que é daqui, ó. Ciclo completo, UPL, UPD, crescer e terminação. Ciclo completo, UPL, UPD, crescer e terminação. Ou seja, são os mesmos sistemas de produção. E utilizando como referência essa tabela aqui, eu tenho os meus fatores de conversão, correto? Ou seja, lá na minha tabela de dados, se eu voltar aqui novamente, aqui, ó. Aqui eu tenho essa coluna cabeças, né? Ou seja, eu tenho o plantel animal aqui, certo? E eu tenho, em cima da produção de cabeças de suíno, eu tenho como estimar agora qual que é a excreção de nitrogênio, fósforo e potássio nesses dejetos em quilograma por ano, correto? Lembrando que eu vou fazer isso 3 vezes. NPK, vou fazer isso 5 vezes. NPK para ciclo completo, NPK para UPL, NPK para UPD, NPK para Cresciar e assim sucessivamente, certo? Então eu vou abrir o meu PGAdmin aqui. Eu prefiro fazer atualizações direto nele, que eu acho que a interface dele é mais rápida do que a interface do DB Manager no QGIS. O QGIS, sempre que você vai fazer alguma operação de alteração de coluna direto no banco de dados, eu acho que ele é um pouquinho mais lento que a interface do PGAdmin. Então é por isso que eu prefiro sempre, quando vou atualizar, fazer um insert, ou um update, ou um drop table, drop column, alguma coisa assim, eu sempre prefiro fazer pelo PGAdmin aqui. É possível fazer direto no QGIS usando o DB Manager? É possível. Só que, como eu comentei, eu na experiência que eu tive, geralmente acaba sendo um pouquinho mais lento lá na interface do QGIS. Sempre dá uma travadinha, não sei explicar o porquê exatamente, mas ele sempre dá uma travada no QGIS. Então eu prefiro fazer por aqui. O banco de dados é o mesmo, né? Ele está conectado em duas interfaces distintas, mas o banco é o mesmo. Se eu vir aqui, ó, na minha tabela, table, aqui, ó, tab produção suína Brasil. O que que eu vou fazer? Eu preciso fazer um update agora. Eu tenho que atualizar essas 15 colunas que eu adicionei no vídeo passado. São essas 15 colunas aqui, correto? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso montar minhas query SQL para fazer o update dessas colunas, correto? Eu selecionei tudo aqui, eu vou copiar, só para caso eu precise, né? Então eu vou copiar aqui. E eu posso clicar na minha tabela aqui, ó, com o botão direito, eu venho em Scripts e vou em Update. Aí abre essa janelinha marota aqui, beleza? O que é essa janela aqui, essa query? Essa query é uma query de update, ou seja, ela é diferente do insert. O update eu vou atualizar todos os campos, o insert eu manteria os campos anteriores e adicionaria novos, certo? Nesse caso eu vou atualizar toda a minha tabela. Para fazer isso, o que acontece? Eu tenho que selecionar somente as colunas que eu quero atualizar, certo? Então, aqui no update, eu estou informando nessa primeira linha qual que é a tabela que eu quero atualizar. Nesse caso, eu vou atualizar a tabela Tab Produção Suína Brasil. E aqui em Set, eu tenho que definir quais colunas eu quero atualizar. Não são todas as colunas, certo? As colunas que eu quero atualizar são aquelas 15 colunas que eu adicionei no vídeo passado. Então, a coluna PK eu quero atualizar? Não quero. Geocódigo, não quero. Município também não quero. O ano também não quero. Cabeças, não. Dejeto também não. Dejeto também não. Dejeto também não. Dejeto também não. N underline CC. Aqui sim, eu quero atualizar. Então aqui eu removo e deixo aqui, ó. Porque essas são as colunas que eu quero adicionar. Perdão, atualizar. Eu vou dar um Enter aqui, ó. Porque daí fica mais fácil de visualizar, correto? Em linguagem SQL, aqui na Query SQL, essa indentação aqui não acaba não fazendo diferença. Diferente de algumas outras linguagens de programação e tal. Mas aqui eu vou fazer só para ficar bem definido que são 15 colunas aqui, ó. 3 colunas, 6 colunas, 9 colunas, 12 colunas, 15 colunas, perfeito? Então o que eu preciso fazer agora?
eu preciso definir aqui qual a minha condição, ou seja, eu vou atualizar primeiro aquelas que são ciclo completo, depois o PL, depois o PD, depois crer-chave, depois terminação, etc. Lembrando que eu tenho que considerar esses fatores aqui. O que todos eles têm em comum? Todos eles têm em comum que eles utilizam a coluna de cabeças como referência, porque vocês podem ver aqui que a exportação de NPK está em quilogramas por ano, certo? Por animal. Certinho? Então eu preciso ter qual que é a produção em animal nesse meu dado. Se eu voltar aqui, ó, no meu PGAdmin, a coluna que refere isso, que traz essa informação, é essa aqui, ó, cabeças, certo? Então, o que eu tenho certeza aqui? Deixa eu colocar apagar. Essa interrogação aqui não me serve, então eu vou apagar em todos. O que eu tenho certeza é que para atualizar cada uma dessas colunas eu preciso multiplicar o número de cabeças vezes algum outro fator, certo? Então eu vou copiar isso aqui em todos. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou montando a minha query SQL aqui para atualizar os meus campos, correto? Aqui. E lembrando que nessa última aqui eu não preciso colocar a vírgula, tá? Essa vírgula aqui vem só nos campos anteriores e no último aqui eu não preciso. Então o que eu estou fazendo? Eu estou atualizando a coluna nitrogênio para ciclo completo, fósforo para ciclo completo e potássio para ciclo completo. Como é por animal, eu tenho que multiplicar esses fatores pelo número de animais. O número de animais está aqui, ó. Cabeças, 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 cabeças. E agora eu preciso colocar o fator de conversão. Ciclo completo, nitrogênio. Nitrogênio aqui, ciclo completo. Qual que é o fator de conversão? 85,7 kg por ano. Então vem aqui 85,7. Lembrando que aqui o separador decimal que eu coloquei é vírgula, porque escrevi em português e tal. Aqui, não. Aqui eu preciso colocar o separador decimal ponto, senão meu QGIS não vai interpretar, beleza? Porque o separador decimal aqui é ponto e não vírgula. Então eu tenho aqui nitrogênio para ciclo completo 85,70, ou seja, eu tenho a produção em cabeças vezes a conversão de nitrogênio aqui, que é 85,7 kg por ano. A minha saída aqui vai ser quilogramas de nitrogênio por ano, considerando todos os animais, todos os suínos, como ciclo completo. A mesma coisa aqui. Fósforo, 49,6. 49,6. E assim sucessivamente. Eu vou preencher daí potássio com esse fator aqui para ciclo completo. E depois eu recomeço. Nitrogênio para o PL. Eu venho aqui o PL, eu utilizo esse fator. Fósforo, potássio e assim sucessivamente, beleza? Eu vou pausar esse vídeo por aqui, que eu já mostrei mais ou menos qual que é a lógica, certo? E no próximo vídeo eu já vou voltar com essa SQL pronta e a gente executa e atualiza os campos daí, beleza? Até o próximo vídeo então, um abraço.